Olá pessoal, eu sou o Leandro Manso, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Esse vídeo faz parte do material da disciplina Eletrônica Digital para os cursos de Engenharia Elétrica. No vídeo de hoje falaremos sobre a tecnologia TTL de circuitos integrados. A sigla TTL significa Transistor Transistor Logic. É uma classe de circuitos digitais constituídos a partir de transistores de junção bipolar, ou TBJ. Ela foi a primeira família de circuitos integrados desenvolvida lá na década de 60. O primeiro modelo de circuito integrado desenvolvido foi o 7400, que era um circuito contendo 4 portas NAND e foi desenvolvido pela empresa Texas Instruments. Como esses circuitos integrados são baseados em TBJ, vamos fazer aqui uma pequena revisão sobre a operação do transistor bipolar funcionando como chave, que é a parte que interessa para nós entendermos o funcionamento dos circuitos integrados baseados nessa tecnologia. Então, o funcionamento do TBJ como chave é baseado na presença ou não de uma corrente aqui na base. Quando existe essa corrente de base do transistor, ele funciona como uma chave fechada e ocorre essa circulação de corrente no coletor. Já quando não existe corrente na base, o transistor funciona como uma chave aberta, portanto, não existe essa circulação de corrente. Então, para nós aqui, o funcionamento desse componente será bastante simples. Existe corrente na base, ele funciona como chave fechada. Não existe corrente na base, ele funcionará como chave aberta. Temos aqui então, pessoal, um circuito inversor TTL. Vamos considerar agora essas operações de chave aberta, chave fechada dos TBJs que vimos anteriormente e analisar o funcionamento desse circuito. Então vamos supor que a entrada desse circuito aqui será nível lógico alto. Nível lógico alto significa uma tensão próxima de VCC. Se eu tenho nesse ponto aqui do circuito uma tensão próxima de VCC, isso não vai ser suficiente para polarizar esse transistor aqui na junção base-coletor de forma que eu tenha uma corrente fluindo por aqui, ó, e que esse cara aqui se torne chave fechada. Dessa forma, esse circuito aqui Q1, ele vai ser chave aberta. Ele vai estar desligado. E toda a corrente que descer por esse ramo aqui terá que circular nesse sentido aqui. Se eu tenho corrente circulando aqui na base de Q2, o Q2 é uma chave fechada. E eu tenho circulação de corrente nesse sentido aqui. Se eu tenho corrente circulando nesse sentido aqui, esse cara aqui, Q3, né, eu vou ter corrente na base dele e ele também vai ser uma chave fechada. Se esse cara aqui é uma chave fechada, eu vou ter aqui na saída uma tensão muito próxima de 0 volts, ou seja, eu vou ter nível lógico zero. Desde que esse transistor aqui de cima seja uma chave aberta, né? Então vamos analisar a operação desse cara aqui agora. Se esse transistor Q3 é uma chave fechada, eu vou ter aqui na base desse cara uma tensão muito próxima a 0,7 volts, porque eu tenho a polarização aqui, ó, direta de um diodo. Então a queda de tensão aqui, base emissor, vai ser mais ou menos 0,7 volts. Se esse cara aqui também é uma chave fechada, eu vou ter aqui uma queda de tensão entre coletor e emissor de algo próximo de 0,2 volts. Então eu vou ter nesse ponto aqui uma tensão muito próxima de 0,9, 0,8, 1 volt. Essa tensão não é suficiente para polarizar o diodo da junção base-emissor do Q4 e também o diodo D2. Portanto, esse transistor Q4 ele vai estar chave aberta. Então, nós temos agora nessa configuração Q3 como chave fechada, Q4 como chave aberta.
Então, realmente, na saída, eu vou ter alguma coisa próxima de 0 volts, ou seja, nível lógico baixo. Agora, então, pessoal, vamos analisar para a entrada em nível lógico baixo. Quando a entrada é nível lógico baixo, é como se esse pino aqui tivesse aterrado. Esse pino aqui estando aterrado, eu permito uma circulação de corrente nesse sentido. Porque a tensão aqui, ó, que vai estar na base desse transistor Q1, é bem maior do que o zero daqui de baixo. Então, o meu Q1 ele vai ser chave fechada. Tá? Se ele é uma chave fechada, eu não tenho corrente circulando aqui, ó, nesse sentido. Essa corrente aqui, ela é igual a zero. Se essa corrente aqui é igual a zero, esse cara aqui, como não tem corrente na base, é chave fechada. Se esse cara é chave fechada, eu também não vou ter corrente circulando aqui, ó. Essa corrente vai ser igual a zero. Então, esse cara aqui também é uma chave fechada. Se esse Q2 aqui é chave fechada, eu não tenho caminho para a corrente descer aqui, ó. Então, toda a corrente que vem aqui desse ramo, ela tem que circular por aqui. Então, eu vou ter uma corrente de base aqui em Q4 que vai ser suficiente para esse cara aqui ser chave fechada. Se esse cara aqui é chave fechada, nesse ponto aqui da saída, eu vou ter uma tensão que vai ser igual ao VCC menos a queda de tensão do R3, menos a queda de tensão coletor emissor do Q4, menos a queda de tensão do diodo. Essa tensão aqui vai ser uma tensão próxima do VCC, né? Delimitada lá pelo aquele VOH que a gente viu lá na aula anterior. Tá? Então, essa tensão aqui vai ser uma tensão próxima de VCC, que vai representar nível lógico 1 aqui nessa saída. Então, ó, realmente esse cara funciona como inversor. Quando entrou nível lógico 1 aqui, a gente viu que saiu nível lógico 0, né? Porque esse cara aqui era chave fechada. Agora, quando entrou nível lógico 0 aqui, esse cara é nível lógico 1. Por quê? Esse cara é chave aberta e esse cara aqui é chave fechada. Então, pessoal, só para a gente recapitular aqui, ó, quando a saída é nível lógico 0, Q3 é chave fechada e Q4 é chave aberta. E quando a saída é nível lógico 1, isso inverte. Q3 é chave aberta e Q4 é chave fechada. Então, podemos perceber que esses dois transistores sempre operam de forma complementar. E isso é proposital nas saídas dos circuitos TTL. As saídas dos circuitos TTL são chamadas de saída totem-pole, né? Totem, né, é aquela escultura que comumente indígena que tem a escultura de vários animais empilhadas, né? Assim como os componentes aqui na saída do circuito TTL. Ó, eu tenho o Q4 empilhado, eu tenho o D1, depois o Q3, depois o R4. E essa saída ela foi projetada para sempre trabalhar com esses dois transistores aqui de forma complementar. Quando em nível lógico baixo, o Q4 é chave fechada e o Q3 é chave aberta. Quando em nível lógico alto, o Q4 é chave aberta e o Q3 é chave fechada. Isso reduz o consumo de corrente, pois eu nunca tenho um caminho direto para drenar a corrente aqui da fonte de alimentação. Ó. Sempre ou esse caminho é interrompido porque Q4 é chave aberta ou porque Q3 é chave aberta. Então, uma vantagem da saída desse tipo é reduzir o consumo de corrente. Porém, como esses dois transistores aqui não comutam, né, instantaneamente, quando ocorre a transição, por exemplo, de nível lógico baixo para nível lógico alto, o Q4 demora mais tempo para comutar da saturação para o corte do que o Q3. Então, momentaneamente, eu vou ter um caminho aqui para essa corrente circular e isso vai aumentar o consumo. Porém, na operação em regime, em que a saída vai permanecer em 0 ou em 1, o consumo de corrente é bastante reduzido. Aqui, pessoal, nós temos para ilustrar apenas a porta NAND TTL. E aí a gente pode perceber, ó, que continuamos aqui com a nossa saída em totem pole. E a particularidade aqui da porta NAND é que ela usa um transistor múltiplo emissor. Para analisarmos esse circuito,
precisamos substituir o modelo do transistor pelo seu modelo a diodos, tá? E aí aqui a gente percebe uma característica interessante da entrada dos circuitos TTL. A entrada é sempre um diodo no seu sentido reverso. Então, as correntes de entrada aqui vão possuir valores pequenos, visto que o diodo ele só conduz corrente no seu sentido direto. No sentido reverso, a gente só tem as correntes superficiais, que têm valores bem menores, tá? A análise desse circuito aqui, ela é equivalente à análise do circuito do inversor. Então, eu não vou perder tempo aqui analisando a operação desse circuito, visto que, mais uma vez, o nosso objetivo é apenas entender aqui as características de saída e de entrada dos circuitos e não analisar em detalhes o seu funcionamento interno. E aí, pessoal, agora que a gente já sabe essas características dos circuitos TTL, a gente consegue entender exatamente o fluxo da corrente. Por exemplo, aqui eu tenho um inversor TTL conectado em outro inversor. Então, no diagrama do circuito lá, eu teria alguma coisa assim, ó, um inversor acionando o outro inversor. Quando esse ponto aqui do circuito é nível lógico 1, a gente viu que a corrente que circula aqui circula nesse sentido. E o valor dela é o IIH desse cara aqui. Tá? Agora, por que a corrente circula nesse sentido? Porque em nível lógico 1, o transistor Q3 aqui, ó, ele é chave aberta. Então não tem caminho para a corrente circular aqui. A corrente tem que realmente circular nesse sentido. Tá? E o valor de IIH, como a gente pode ver aqui, ó, 40 microamperes, é um valor bastante pequeno. Por quê? Porque aqui eu estou pegando esse diodo aqui, ó, da junção base-emissor do Q1 reversamente polarizado. Né? Então agora a gente entende direitinho. Ó, a corrente tem que circular da porta de acionamento para a porta de carga, porque o Q3 é chave aberta, e o valor dela é pequenininho, porque pega esse diodo aqui reversamente polarizado. Tá? Agora, quando essa mesma conexão, né, o inversor aqui conectado no outro inversor, é nível lógico 0, a gente viu que a corrente circula no sentido contrário. E o valor dela é o IIL. Por que ela circula no sentido contrário? Porque agora Q3 é que é chave fechada. Então eu tenho esse caminho para absorver corrente. E como a gente pega agora todos esses diodos aqui polarizados diretamente, o valor da corrente é mais elevado, 1,6 miliamperes. Para nível lógico 1 era micro, porque eu pegava o diodo reversamente polarizado. Tá? Então agora, viu, ó, a gente consegue entender direitinho por que o fluxo da corrente, quando é nível lógico 1, circula da porta de acionamento para a porta de carga, e quando é nível lógico 0, circula no sentido contrário, da porta de carga para a porta de acionamento. Existem duas famílias de circuitos TTL, a família 7.4 e a família 5.4. As lógicas implementadas por essas duas famílias são as mesmas, o que muda é que a família 5.4 ela é capaz de funcionar em condições mais extremas. Essas famílias são mais caras, mais confiáveis, né, sobre faixas extremas de operação, no caso aqui a gente está exemplificando com uma faixa mais extrema de temperatura, e normalmente elas são utilizadas em aplicações militares. Tomando a família 7.4 TTL, né, que é a família padrão mais comum da gente utilizar, existem diversas subfamílias. Cada uma dessas subfamílias é fabricada com um tipo de tecnologia diferente e possui diversas características diferentes. A família 7.4 se iniciou com a família TTL padrão, como a gente viu lá atrás, né, naquele CI de porta-NAND, o 7400. Eles hoje em dia não são mais indicados, né, eles estão obsoletos, porque as famílias mais modernas possuem custo menor e desempenho melhor. E aí, com o passar dos anos, a tecnologia TTL foi evoluindo. E aí surgiu a família TTL Schottky. Esse Schottky é dos diodos Schottky, dos transistores Schottky utilizados para construir esses circuitos. Esses componentes possuem como característica maior velocidade de comunicação comparada com os componentes tradicionais.
Então, a família 74S, que é fabricada com tecnologia Schottky, ela vai possuir maior velocidade de operação do que a família 74 padrão. A evolução da tecnologia dos circuitos integrados, pessoal, sempre busca dois objetivos: maior velocidade de operação e menor consumo de potência. E a evolução da família 74S é a família 74LS, que é a Low Schottky, que possui menor consumo de potência quando comparado com a família 74S. Porém, a gente nunca consegue, de um avanço para outro, evoluir nesses dois sentidos, aumentar a velocidade e diminuir potência. Então, a 74LS ela consome menos potência do que a 74S, mas opera também numa velocidade menor. A evolução foi para a 74AS, que é a família Advanced Schottky, que aí possui maior velocidade de operação do que comparado com a 74S. A próxima evolução é a 74ALS, Advanced Low Schottky, que diminui o consumo de potência em relação a 74AS, mas também diminui a velocidade. E por fim, aqui a 74F, que é a família FAST, que possui atraso de propagação reduzido. Temos aqui nessa tabela, então, destacando aqui os dois principais parâmetros, né, que a gente vai analisar, que é o delay de propagação. Quanto menor for o delay, maior será a possível frequência de operação. E o consumo de potência. Então a gente pode ver, ó, que da 74 para a 74S o delay caiu bastante, mas a potência aumentou. Então é aquela história, eu nunca evoluo as duas coisas ao mesmo tempo. Já a 74LS, que é a Low Schottky, de baixa potência, a potência reduziu, mas o delay aumentou. E isso vai acontecer nas evoluções seguintes. A partir da estrutura interna dos CIs, a gente também consegue entender a história do fan-out. Por que tem um limite de acionamento? Se a gente considerar, por exemplo, para nível lógico baixo, eu tenho aqui ó, o estágio de saída de uma porta lógica, que é a porta de acionamento. Se é nível lógico baixo, esse cara aqui é chave fechada. Então eu vou absorver a corrente aqui. E aqui eu tenho duas entradas, né, pegando aqui ó, a junção base-emissor, né, do transistor de entrada. Aqui também outra entrada. Então, se aqui é nível lógico baixo, esses caras aqui vão fornecer corrente e essa corrente ela vai ter que ser absorvida aqui através de Q4 da porta de acionamento. Quando essa corrente aqui aumenta muito, a tensão coletor-emissor aqui do Q4 pode aumentar. Ela aumentando, ela pode superar o valor de VOL. Além do que, essa corrente aqui pode aumentar tanto que o Q4 não vai ter capacidade de absorver e eu posso danificar também essa chave aqui. Para nível lógico alto, também vai acontecer algo semelhante. Por quê? Agora, o Q3 é que é chave fechada. Então, eu vou ter que ser capaz de fornecer todas as correntes requeridas pelas portas de carga. E aí, eu vou ter uma maior circulação de corrente nesse ramo aqui do circuito. E isso vai fazer com que a tensão de saída em nível lógico alto aqui, ela pode diminuir, caindo abaixo do limite VOH. E aí, essas entradas aqui não vão entender nível lógico alto como era necessário. Então, só para a gente ver também em mais detalhe, né, agora considerando a estrutura interna, essa questão do fan-out. E aí, pessoal, uma característica dos circuitos TTL, né, das entradas dos circuitos TTL, é que elas não devem ser deixadas desconectadas. Por quê? Se a entrada aqui está desconectada, eu não posso ter circulação de corrente nesse sentido, que é exatamente o sentido de circulação de corrente quando a entrada é nível lógico zero. Tá? Se eu não tenho circulação de corrente para cá, toda a corrente precisa circular para lá, para o outro lado, que é exatamente o que acontece quando a entrada é considerada nível lógico alto. Então, uma entrada TTL que é deixada desconectada, ela é interpretada como nível lógico alto. Tá? E aí surge um problema para nós. Imagina que eu queira utilizar uma chave mecânica para acionar um circuito digital qualquer TTL.
Se eu simplesmente conecto isso aqui sem esse resistor, quando o botão não está pressionado, esse ponto aqui fica flutuando e a entrada do meu circuito TTL fica desconectada. Ou seja, se esse resistor aqui não existisse no meu circuito, essa entrada aqui seria interpretada sempre como nível lógico 1, não importa se o botão está pressionado ou não. Para corrigir isso, a gente adiciona aqui esse resistor de pull down. A função dele é fazer com que esse ponto aqui do circuito seja interpretado como nível lógico 0 quando o botão não está pressionado, tá? Porém, essa conexão aqui desse resistor não pode ser feita considerando qualquer valor de resistência. Por quê? Quando essa entrada aqui é nível lógico 0, de acordo com as características do circuito TTL, circula uma corrente por esse resistor. Essa corrente é a corrente de entrada em nível lógico 0, então é a corrente IL desse circuito. Essa circulação de corrente aqui, ela vai causar uma queda de tensão nesse resistor. Para que a tensão nesse ponto aqui seja interpretada por esse circuito como nível lógico baixo, a minha tensão V tem que ser menor ou igual ao VIL, que é o limite máximo para que o 74LS entenda como nível lógico baixo. O meu V é quem? É o R vezes o IL. Esse cara tem que ser menor do que o VIL. Então, o valor máximo do meu resistor tem que ser igual ao VIL dividido pelo IL, que vai ser igual ao VIL, vai ser 0,8, e o IL do 74LS, o IL é 0,4. O meu R máximo, então, aqui é 0,8 volts dividido por 0,4 mili. Então, o valor máximo para esse resistor vai ser 2 kΩ. Então, se eu colocar aqui um valor maior do que 2K, a tensão que vai aparecer nesse ponto aqui vai ser maior do que o VIL e vai cair na zona de indeterminação desse cara aqui. Então, não tem como eu garantir que esse cara aqui vai ler nível lógico baixo. Então, por isso que a gente tem que calcular direitinho o valor desse resistor aqui. E aí, com isso, pessoal, a gente encerra o conteúdo deste vídeo. Até mais!